8 de maio de 2020, 75 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, cá estamos nós tratando do assunto. Você já parou para pensar como a imprensa mundial noticiou esse fato? Pois é, muita gente que curte aqui a página pensou nisso e mandaram sugestões. E a gente vai falar disso agora. Se liga! No dia 6 de maio de 1945, 17 repórteres foram convocados para assistir o final da Segunda Guerra Mundial, ou pelo menos a assinatura dos documentos oficiais. Tudo isso aconteceu no dia 7, já algumas horas depois deles estarem na cidade francesa de Reims. Porém, a notícia só deveria ser divulgada no dia 8 de maio. O comando aliado fazia questão de que Washington, Moscou e Londres, além de Paris, divulgassem simultaneamente o acontecimento. Bom, até aí tudo bem. O negócio é que como você vai controlar 17 jornalistas para que eles segurem a informação e não falem primeiro do que as autoridades oficiais? Bom, na volta para Paris, eles deveriam chegar e já enviar notícia para suas respectivas sedes. Porém, só existia um aparelho para transmitir essa notícia. E como é que você vai dividir um aparelho com 17 pessoas? Bom, então eles fizeram uma espécie de um sorteio. E nesse sorteio, quem ficou na frente para ser o primeiro foi o Boyd Lewis, da United Press. Depois dele, o segundo que deveria enviar a notícia era o James L. Kilgallen, da International News Service. E em terceiro, Edward Kennedy, que era da Associated Press. Até aí, nós temos 3 pessoas, né? Os outros 14 que esperem. O Kilgallen, quando ele ficou em segundo lugar, ele usou um método bastante antiético. Ele pegou a máquina de escrever e jogou na perna do cara que estava na frente dele. E o cara se machucou e ficou para trás. E ele se tornou o segundo. Já o Edward Kennedy, não. Ele esperou a vez dele, mas quando eles estavam no aeroporto, já esperando para que fosse liberado, para que eles enviassem a notícia, eles ficaram sabendo que as rádios em Berlim já estavam dando o acontecimento em primeira mão. E eles estavam falando diretamente, ou seja, eles estavam ficando para trás com Berlim. Se alguém escutasse a rádio de Berlim, saberia primeiro do que os jornais. Foi então que o Kennedy tomou uma medida desesperada. Ele era o terceiro, lembremos disso. Ele pega, se aproxima do oficial norte-americano e diz o seguinte: eu vou utilizar o telefone para mandar a notícia. Tá? Então o oficial americano fica meio sem saber, ele não tinha nenhum momento ouvido que fosse para impedir que alguém enviasse por linha telefônica. Ele diz o seguinte: bom, se você sabe onde tem uma linha telefônica que funcione, boa sorte. O negócio é que o Kennedy sabia onde tinha uma linha telefônica que funcionava. Então ele liga para a sede da Associated Press e dá a notícia em primeira mão. Né? Então ele dá a notícia em primeira mão e todo mundo vai ficar sabendo por ali. O que o Kennedy leu foi mais ou menos o seguinte: Reims, França, 7 de maio. A Alemanha rendeu-se incondicionalmente aos aliados ocidentais e à União Soviética. Às 2 horas e 45 minutos da madrugada, hora francesa de hoje. O pessoal ficou maluco com o Kennedy. Ele tinha pulado a censura, ele tinha sido antiético com os colegas e tinha dado a notícia em primeira mão. A partir desse momento, a vida dele não seria mais a mesma. Antes que Kennedy pudesse comemorar, Washington, Paris, Londres e Moscou ficaram em silêncio até o dia 8 de maio, quando às 15 horas, aí sim emitiram um comunicado oficial dizendo que sim, era verdade, a guerra tinha acabado. Eles tinham acabado de perder um furo histórico para um jornalista da Associated Press. O negócio é que Kennedy foi automaticamente suspenso de qualquer tipo de correspondência de guerra, afinal de contas a guerra continuaria no Pacífico. A Associated Press foi multada, recebeu uma condenação de provisoriamente perder o direito de cobertura. Isso levou que o presidente da Associated Press pedisse desculpas oficialmente para o general Eisenhower, que protestou por meio de nota, né? E o Kennedy foi chamado de volta para casa. Já em casa, ele foi submetido a um julgamento dentro da própria Associated Press. Ou se desculpava, e fazia isso por escrito, através de nota em todos os meios de comunicação, ou seria demitido. Ele se recusou a pedir desculpa. Disse que o que ele tinha feito estava certo e que ele tinha feito jornalismo, apenas isso. Automaticamente ele foi demitido da Associated Press. Tá?
E aí, depois disso, lá em 1948, quando o Congresso americano foi colocar medalha no peito dos jornalistas que tinham feito a cobertura da Segunda Guerra Mundial, ele foi automaticamente desclassificado, ele não recebeu medalha nenhuma, sem condecoração nenhuma. Foi uma dispensa desonrosa da imprensa, né? O Edward Kennedy vai morrer em 1963 de um acidente de trânsito. E, lógico que morreu com raiva do mundo, porque, afinal de contas, ele tinha sido condenado por ter feito jornalismo. Ainda que, no caso dele, olhando hoje o que ele fez, né, foi muito errado, porque ele foi antiético e também porque ele burlou a censura, sendo que ele conhecia que todos os assuntos que a censura dissesse que não era para divulgar, não podiam ser divulgados. Ele conhecia as regras e ele burlou as regras, ele cometeu até um crime, pensando com os olhos de hoje, analisando a situação, né? Mas naquele momento, ele foi o primeiro cara que deu a notícia de fim da Segunda Guerra Mundial, Edward Kennedy, da Associated Press. Você deve estar se perguntando, e no Brasil, como foi? Bom, automaticamente, quando a Associated Press divulgou, tinha gente ouvindo, as agências internacionais que repercutiram o assunto, e o primeiro que deu a notícia foi a Rádio Tupi. Só que a Rádio Tupi não era muito famosa, né, na época, no sentido de que a credibilidade maior estava na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, onde Heron Domingues comandava o Repórter Esso. Acontece que nesse dia, o Heron Domingues já vinha muito cansado, fazia dias que ele vinha esperando o final da guerra e nada. Então no dia 6 ele foi para casa descansar, foi dormir, descansar um pouco. E quando ele estava em casa, no dia 7 de madrugada, chegou a notícia de que a guerra tinha acabado. Então ele levantou assustado, colocou roupa e foi para a rádio. Aí chegando na rádio, no dia 7 de maio, às 11 horas e 45 minutos, ele colocou uma gravação que ele tinha deixado pronta para o final da guerra. Nessa gravação, ele preferiu fazer uma gravação porque disse que se ele fosse falar ao vivo ele poderia se emocionar e isso comprometeria a forma de como ele transmitiria a notícia. Cada um na sua, né? E aí ele deu play e colocou a gravação no ar. Mas essa é uma história, né, de como o Repórter Esso perdeu o furo de reportagem para a Rádio Tupi. Mas se isso vale como consolo, as pessoas só acreditaram que a guerra tinha realmente acabado quando o Repórter Esso foi ao ar e noticiou. Afinal de contas, se não tivesse saído no Repórter Esso, não era verdade. E assim foi que as notícias chegaram também ao Brasil, ainda em 7 de maio, antes do dia 8, né? Dia 8 foi quando oficialmente os governos aliados proclamaram juntos, em conjunto, o final da guerra às 15 horas. Mas no dia 7 as pessoas já sabiam que a guerra tinha acabado no dia 7 de maio, e não no dia 8, né? Mas convencionou-se que a gente comemore o dia 8 de maio de 1945 como sendo o dia oficial do final da Segunda Guerra Mundial. Gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena história que a gente contou hoje aqui e até a próxima.